Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma Terça Literária, hoje com a Eutânia. Um prazer enorme, uma amiga muito querida, um prazer enorme receber a Eutânia aqui. E um prazer rever os amigos, aqueles que normalmente estão aqui com a gente. É sempre muito bom ter vocês por aqui. Legal. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo agora, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo esse acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Já são mais de 30 entrevistas com escritores, iniciadas no ano passado, no contexto da pandemia. Hoje, a entrevistada é Eutânia André, que nasceu em Cataguases, Minas Gerais, viveu em BH, depois em São Paulo, e atualmente mora... eu tenho aqui Lisboa, mas não, né, Eutânia? Você falou, como... São Pedro Estoril. Mas é Lisboa, tá bem perto. Uhum. É pertinho de Lisboa, mas é São Pedro de Estoril. Eutânia é formada em psicologia, com especialização em psicopatologia e saúde pública. Ela é autora dos seguintes livros: Meu Nome Agora é Jaque, um livro de contos publicado pela Rona Editora; Manhãs Adiadas, também de contos, pela Dobra Editorial; Para Fugir dos Vivos, romance pela Patuá; De Olindas, romance pela Penalux, escrito em parceria com Ronaldo Cajano; e Duelos, contos pela Patuá. Ela está lançando o romance Terra Dividida, da editora Laranja Original. O entrevistador hoje é o Ricardo. A gente vai fazer como a gente tem feito semanalmente. O Ricardo vai fazer perguntas mais ou menos até 15 para as 8, 10 para as 8. E aí, a partir das 15 para as 8, eu abro para perguntas do público e vou administrando perguntas do pessoal aqui pelo Zoom. E, eventualmente, as perguntas que surgirem lá no YouTube, que o pessoal pode mandar por escrito, eu faço aqui. E a gente conclui ali por volta das 8h30. Seja muito bem-vinda, Eutânia. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Vamos lá, Eutânia. Vamos fazer de conta que a gente está lá no Haskell comendo uma pizza, como a gente fez tantas vezes, né? É verdade. Eutânia, você nasceu em Cataguases, né? Uma cidade mineira que deu para a gente muitos escritores além de você, né? Os rapazes do Movimento Verde, que se lançaram na aventura modernista nos anos 20, como Rosário Fusco, Francisco Inácio Peixoto, Ascânio Lopes, Guilhermino César, Camilo Soares, Cristóforo Fonteboa, Oswaldo Abrita, Martins Mendes e Henrique de Rezende, além do Ronaldo Cajano, do Luiz Rufato, do Marcos Banho. Aparentemente tem alguma coisa, né? O pessoal costuma dizer, nas águas do Rio Pomba, porque como dá escritor em Cataguases, né? Conta para a gente, Eutânia, como foi a sua infância? Obviamente, né, bem mais tarde do que todos esses daí que eu citei, né? Mas como foi? Já existia na tua infância já alguma efervescência deste ambiente cultural? Como nasceu o amor pelos livros? Como foi o seu primeiro contato com livros? Como foi a tua infância? Ok. Ricardo, primeiro eu quero te agradecer, né? Também te considero um amigo muito querido, agradecer ao UBE, esse trabalho de vocês, essa terça, né? Cada hora conversando com um, que é um programa super legal também. E agradecer os amigos que estão com disponibilidade, né, para esse encontro, que vieram participar com a gente. Eu agradeço a todos. Cataguases, né? Eu nasci
na zona rural. Não foi, eu sou meio que uma fraude, assim. Eu não nasci em Cataguases, mas fui registrada em Cataguases. Fui para lá com 2 anos de idade. Mas Cataguases é a minha cidade natal. E eu levei a vida em Cataguases, normal, não tinha contato com livros, assim, minha casa não tinha livros. Eu não tinha, quando criança, não me lembro de ler um livro. A gente não tinha dentro de casa ou um acesso na escola que tivesse esse encontro com o livro. Ele aconteceu mais tarde. E a influência de Cataguases, essa influência arquitetônica, do cinema, da literatura, da arte de modo geral, ela chegou para mim parece um paradoxo, mas chegou dentro de casa. E o que despertou em mim o desejo de ser escritora foi porque, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, um irmão meu, lançou um livro de poesia. E quando ele me contou, estou escrevendo um livro, e aquilo para mim foi um assunto, mas a gente pode escrever? Eu achei aquilo assim, foi uma descoberta, assim, foi um deslumbramento. Que legal, a gente pode escrever, né? E este irmão acabou de lançar o livro, ele morreu num acidente. Ele foi fazer uma viagem, aconteceu um acidente, ele era muito jovem, tinha 19 anos. Então, eu acho que eu comecei a escrever, até quando li uma frase do René Char, que ele fala assim: a poesia ainda me roubará a morte. Eu comecei a pensar na literatura a partir dessa morte escancarada na minha frente, assim, desse rompimento. Então, é muito forte isso, que a linguagem ela chega para mim como uma tábua de... Não é de salvação, porque a gente não vai estar salvo, mas é uma coisa muito intensa. E sim, aí comecei a ler os livros da escola, né? O contato que tinha, mas era muito escasso. Eu me lembro que na minha casa tinha meia dúzia de livros. Eu me lembro desses livros. E eu era muito, muito tímida, então eu tinha um pouco de dificuldade de frequentar a biblioteca do colégio, né? Mas eu acho que, de uma forma indireta, essa esse espectro, essa nuvem poética, artística de Cataguases me influenciou, sim, mesmo que Era seja... uma coisa, Eutânia, comentada, sabida, falada na cidade por vocês e Não, tudo? assim, nessa época que eu estou falando, era uma coisa sabida na cidade, comentada, mas não era uma coisa comentada dentro de casa. A gente estava ali sobrevivendo, meu pai trabalhando, meus irmãos engraxando sapato, então estava todo mundo ocupado com suas responsabilidades, né? E eu me lembro também, não sei se isso, parece que não tem influência, mas eu me lembro, minha mãe tinha até o 4º ano de grupo, meu pai também, mas eu me lembro, minha mãe era kardecista, e eu me lembro toda noite, a cena também de uma pessoa com livro, né? Eu me lembro da minha mãe toda noite com os livros básicos ali, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, minha mãe sempre com aquele livro ali. Eu gostava daquela cena também. Da então, pessoa lendo, né? De uma pessoa lendo. Eu achava bonito aquela cena, minha mãe está lendo, né? Mas aí, mais tarde, sim. Aí era difícil também livro em Cataguases, tinha o Círculo do Livro, né? Que tinha uma amiga que assinava e a gente começou a ler. E antes também me lembro que me influenciou, você não vai acreditar, vocês, aliás, sabe aqueles livrinhos assim de faroeste?
Sei, do Tex. Bolt. O meu irmão fazia coleção, então eu li aqueles livros assim, um atrás do outro. Foi também um despertar, eu acredito. Olha que legal. Lendo Faroeste, aqueles livrinhos. Eu lia E é o que bastante tinha também. nas bancas que a gente tinha mais acesso, né? Uhum. Não tinha livraria. E a biblioteca tinha a biblioteca do colégio também, né? Tá. Mas eu não frequentava muito. Então eu lembro também de lendo. E tinha um cinema também em Cataguases na época. Isso E, também, e, tudo isso e, influencia. e aí então você só foi, o primeiro livro mesmo, você só já foi escrever, já tinha saído de Cataguases. Não muito tempo depois, meu desejo de escrever nasce nesse momento começa quando meu irmão diz que quando ele lança um livro de poesia, que é bem artesanal, foi num saco de padaria, aquele de papel de padaria, muito bonito. E fica mais intenso quando ele morre. E eu isso eu tinha 17 anos. Eu só fui escrever meu primeiro livro aos 40. Tá. Eu precisei de romper com muitas coisas para poder conseguir tá preparada para realizar esse, não sei se eu chamo de desejo, acho que sim. Legal, Eutânia. Bom, e aí você começou e você vem escrevendo, né, contos e romances. Você alterna praticamente livros de contos com livros de romances, né? E, curiosidade, o que é mais confortável para você, Eutânia? Onde você se sente melhor, escrevendo conto ou escrevendo romance? Você se sente mais contista ou mais romancista? Eu me Ou sinto os mais dois, ou os dois. Não, eu me sinto mais contista. Ah, Eu é? me sinto mais confortável escrevendo contos. Tá. Eu me sinto mais eficaz, mais Uhum, solta. Um uhum, romance ele exige muito tempo e os personagens atormentam muito, né? Eles ficam muito íntimos. uhum, Então, depois que a gente acaba de escrever, eu não sei se acontece com todos, mas depois que eu termino um romance, é uma exaustão, assim, enorme, né? E a gente sabe que tem a repetição, né? Que algumas pessoas chamam de obsessão, mas não é, a gente repete, né? Freud uhum. já descobriu isso há um tempo. E além de conviver com as repetições, nossa, tem que conviver com as repetições dos personagens, né? Eles não querem escalar às vezes, e eles querem seguir adiante. São Eu meio digo, impertinentes, né? é, e aí quando eu percebo assim, falo assim, mas tem uma semelhança os três romances. Porque tem também o que eu escrevi com o Ronaldo, né? Então são três. Todos são irmãos, são mais de uma avó, são irmãos que tomam ali a palavra, né? Que eu acho que também tem a ver com essa história que eu contei, mas eu só descobri isso há poucos dias, Uhum. Que né? legal. Mas eu me sinto contista. Uhum. Eu acho. Agora é engraçado, né, Tana, que você acabou de dizer assim, que, de certa maneira, o que te chamou para a literatura foi o livro de poesia que teu irmão tinha escrito, né? Uhum. Agora, a poesia, embora você tenha até um poeta em casa, toda a É, poesia nunca te chamou muito, né? Você nunca teve assim um chamado na poético. verdade, ela, assim, enquanto leitora, ela me chama e me desafia, né, o tempo todo. A poesia me chama e eu preciso de encarar a poesia. Você tem vontade de escrever por poesia? Ah, eu acho que vontade eu tenho, mas eu não sei se eu vou conseguir. É. A poesia ainda preciso de enfrentar ela um pouco mais.
Poesia é complicado. Mas Eu, particularmente, acho. é, eu gosto muito. É É como se gostoso tivesse, ler, né? nossa, é como se a poesia fosse assim, uma entidade maior, não sei. Uhum, uhum, Eu ainda preciso de romper, como se para a prosa eu precisei de romper com uhum, tanta coisa para poder estar preparada com a poesia. uhum. Falta muito, É, né? falta. Legal. Tânia, uma curiosidade, aí é uma curiosidade. Como tem, eu sei que a gente começou a entrevista você dizendo que agora a coisa está muito feia aí em Portugal, vocês estão num isolamento fechado Uhum. mesmo, mas como tem sido, como foi viver esse ambiente cultural português, tá? Você já se ambientou aí nesse ambiente cultural português? Você como tem sido, como que viver isso aí em Portugal? Olha, Ricardo, eu diria que assim, conviver com Portugal, não vamos dizer com o ambiente literário, conviver com Portugal, desde que tem 4 anos que nós estamos aqui, está sendo uma experiência muito tranquila. É, a gente anda na rua sem medo, né? A Uhum. gente transita. O medo às vezes vem à noite, quando a gente dorme e lembra de sequestro, E de outras vocês vieram de coisas. de uma experiência É, traumática, né? Que vocês sim, mudaram muito em cima é, dessa experiência traumática, né? é. E também o momento político do Brasil, que é um momento trágico também, né? Claro. Então a gente fica sofrendo daqui com vocês, né? Uhum, Porque não é porque a gente está distante, é só geograficamente, somos brasileiros, né? Mas uhum, o ambiente literário, não sei, acho que não mudou muita coisa. uhum, Eu acho que não convivo muito, também no Brasil não convivia muito, uhum, mas eu acho mais receptivo, o pessoal receptivo. A gente conheceu, fizemos amizades aqui, a qualidade literária dos portugueses é muito boa, é muito, impressionante, é muito. impressionante. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu passei um tempo só lendo mulheres portuguesas. Uhum, Nossa, mas Maria Velho da Costa, Agostina, Hélia Correia, é, Teolinda Gerson, e aí eu vou falando, tem uma infinidade de. A gente é ruim ficar citando que a gente sempre esquece alguém, assim, uhum, mas é muito bom estar aqui, porque na arte a qualidade, a receptividade, o carinho também, quando a gente encontra com esses autores, é bem uhum, bacana. uhum. O respeito, né? A É, educação, tudo, é muito. sim, tem um respeito pelos escritores, pela literatura, pela língua. Uhum, Mas, assim, eu uhum, não publiquei nada aqui, minhas publicações são todas no Brasil. O Ronaldo não, o uhum, Ronaldo já publicou alguma coisa aqui. uhum, Mas eu nem procurei. Eu ainda uhum. acho que eu preciso de passar por aí. Eu quero ir. Sei, É, não, legal. E é bom para é. gente que tem os livros perto. Porque é muito Escuta, difícil. Aqui também o mercado, às vezes, é fechado, né? É deve fechado, ser não, principalmente para brasileiro, né? para brasileiro. Eu sinto, pode ser que eu esteja equivocada, mas eu Uhum, sinto que é fechado. uhum, uhum, sei. Legal. Bom, vamos chegar aqui. Você está lançando o Terra Dividida, né? Que eu acho que é Uhum. uma edição belíssima da Laranja Laranja original. Original, né? É, eu tenho que confessar para você, eu estou lendo. Eu recebi a semana passada, estou lendo, mas não consegui, estou com muito trabalho, não consegui terminar ainda. Devo estar terminando até o final da semana, tá? É, mas queria, Eutânia,
E assim, lembrando até que o livro está sendo lançado, que você falasse um pouco dele para a gente, né? Como surgiu a ideia do livro, o que eu notei no livro, e eu estou notando, lendo ele, é uma linguagem muito bem elaborada e uma preocupação. Assim, cada hora a gente percebe alguma coisa nos livros. Né? No livro que eu escrevi, o prefácio, que é o Para Fugir dos Vivos, eu percebia como assim uma coisa que despontava para mim a questão narrativa, a questão da narração do livro. Eu acho que é um livro em que você... isso, para mim, sobressaiu mais. No Terra Dividida, que eu estou lendo, eu vejo uma linguagem muito rica, muito apurada, um cuidado muito esmerado com a linguagem. Eu estou certo? Você realmente foi uma preocupação tua quando escreveu? Fala um pouco do livro para a gente. Ok. Essa é sempre uma preocupação, né? Uhum. A linguagem, para mim, é mais importante que a história. Uhum. Então, essa preocupação ela está em mim sempre. É a linguagem que me interessa, né? Mais. Uhum. Este livro, eu comecei a escrever esse livro antes de começar a trabalhar no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que eu trabalhei lá durante um tempo. Então, esse livro eu comecei a escrever, ele deve ter uns 8 anos, por aí, 8 ou mais. Aí, quando eu comecei a trabalhar, o serviço muito intenso, eu não consegui escrever nesse período, e ele ficou na gaveta. Assim que eu Eu mudei me para lembro que Portugal... na época você se queixava muito, né, de não ter tempo para escrever. Porque não conseguia mesmo. O trabalho exigia muito. E depois que eu vim para Portugal, eu me dediquei a ele de novo, ao livro, e terminei ele aqui. Então, ele tem esse começo, esse intervalo grande e esses 4 anos, né? Porque aí mexe, volta, apesar de fazer outras coisas. E esse livro, ele tem várias vozes, são... Eu não sei falar quantas vozes tem, mas são várias. E isso também é um desafio, né? Porque cada um tem um timbre, né? Cada um tem um modo de falar, um modo de ver o mundo. E se passa... Eu tenho que tomar cuidado para não Não dá revelar spoiler. nada, né? Ele tem o nome Terra Dividida. A gente pode pensar numa metáfora também, mas que se passa geograficamente numa cidade, que é a cidade onde eu passei muito dos natais, carnavais, que era a cidade da minha avó, que eu visitei muito, que se chama Pirapitinga, e que fica na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Metade da cidade é Minas, é Pirapitinga, e metade é Santo Antônio de Pádua, que a cidade é cortada pelo rio, né? E isso é a metáfora que move toda a narrativa porque não é só a cidade que é dividida, né? Somos múltiplos e divididos e esfatiados, né? E os personagens vão falando disso. E também acho que isso eu posso falar, que o livro começa com uma personagem narrando o nascimento de uma outra personagem, que é no dia 15 de março de 1985. E o livro termina no dia do golpe, né? Em agosto de 2016. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Que esse período de experiência que a gente está ali na adolescência da democracia e depois vai amadurecendo e que ela é sempre frágil, né? E que as coisas... a ditadura nasce da democracia também, né? E que é sempre um território frágil, né?
principalmente para a gente que está vivendo isso tudo. Então, o impeachment da Dilma, o golpe, é uma coisa que me marcou muito também para vir para cá. Por isso que quando eu pego a história para continuar, isso tem uma importância para mim. E isso, o livro não vai falar dessas coisas políticas diretamente, não. Os personagens vão tocar a vida e vão falar da vida deles. Eu acho que é isso o livro, e é mais uma família, né? Que também uma família, um povo, um país, talvez, que represente tudo isso, né? Ou seria um pouco de abuso meu pensar isso, mas cada um de nós representamos um conjunto, né? Então, esse livro ele tem um tom mineiro também. Ele tem um tom mineiro. Tem um sotaque. Ele tem um sotaque, ele tem um certo humor também. E tem muitas vozes femininas que são femininas à sua maneira, né? Tem uma que é sapateira. Olha que legal. Você deu uma declaração, eu li em algum lugar, Eutânia, não me lembro aonde, né? Não, tranquila, dizendo que eu fiquei curioso, você dizendo que não escreve em casa. Né? E que em Lisboa você tem escrito em bibliotecas. Que você, então, eu entendi que você... nessa mesma entrevista que você deu, eu li que você escreve no computador, né? Já escreve direto no computador. Eu pressuponho que você pega o computador e vá para alguma biblioteca, saia de casa para escrever. Né? Esse método, esse processo, é sempre assim? Sempre foi assim? E por quê? Por que é uma coisa assim como eu vou sair para trabalhar? É uma coisa assim. Sim, Ricardo. Eu tenho muita dificuldade de escrever em casa, e isso é desde sempre, desde trabalho de escola, faculdade. A casa, ela me solicita. A casa me solicita pôr roupa para lavar. Aí, tá na hora do almoço, fazer o almoço. Ela me chama muito para as atividades domésticas, né? Às vezes a cama me chama também. Dá uma deitadinha aqui, sabe? E talvez seja um hábito, um vício, não sei. Mas em São Paulo eu gostava muito de ir para o café da FENAC. Tinha um café lá, não sei se tem. Eu acho que acho que fechou. Fechou, né? FENAC fechou aqui no Brasil. Eu acho que fechou, E eu ia muito para o café lá na parte da manhã e escrevia em cafés em São Paulo. Aqui em Portugal, a gente vai para as bibliotecas mesmo. Todos os dias, é como se fosse para trabalhar mesmo. Aí a gente acorda, toma um café, vai para a biblioteca, a gente alterna um pouco, vai conhecendo outras, leva o computador e aí para o almoço, porque isso também faz disciplina um pouco, né? Faz você enfrentar mais ali aquela página rabiscada ou em branco, né? E distrai menos. E aí, com a pandemia, eu tive muita dificuldade, né? Porque não fecharam as bibliotecas, né? Então, eu acabei comprando uma mesa, montando um espaçozinho para mim aqui, que eu nem tinha. E nesse período de isolamento, alguma coisa, se eu tiver prazo ou algum compromisso, eu consigo. Sim. Consigo fazer, movido a prazo, alguma urgência minha íntima de acabar um texto. Aí por ser uma pessoa disciplinada.
Ah, é. Mas eu não consigo ser disciplinada ao ponto de falar assim, então tá, vou lá, vou sentar, vou escrever, porque eu quero escrever, igual eu faço na biblioteca. Entendi. A casa me tolhe. Tá. Uhum. Legal. Mas eu Bacana. tô tentando para não ficar parada. É, porque tá difícil, né? Não acaba nunca, né? Essa vacina não vem. É. Eu, Tânia, uma vez, e aí a gente conversando na época, né? Eu lembro que você se queixou, e aí voltando ao tempo do CAPES, né? Que você se queixou que escrevia menos do que gostaria, porque era um serviço muito pesado, né? No tempo que você estava lá era no Centro de Atenção Psicossocial de São Bernardo, né? Que você estava. Você dizia que o trabalho te consumia. Como que está agora? Agora está mais fácil? Você consegue se dedicar totalmente ao texto? Agora, eu percebi, Tânia, foi a gente conversava na época, eu percebi que foi um tempo muito rico para você, que essa experiência que você teve lá foi uma experiência muito importante. Essa experiência está indo para o texto, ela interfere com o teu texto, você meio que já falou que ela aparece na Terra Dividida um pouco, né? Mas você está levando ela para o teu texto? Eu preciso de dizer isso, que eu vou explicar um pouquinho o que é o CAPES para as pessoas compreenderem um pouco. O CAPES, ele vem dentro da reforma psiquiátrica substituir os hospitais tradicionais, né, que a pessoa ficava isolada, que ela ficava um pouco exilada do convívio social, que tinha outro tipo de tratamento, que era mais medicamentoso, aquela coisa da saúde mental na fórmula antiga, né? E o CAPES, ela atende só casos graves, então são psicose e neuroses graves, né? Funciona 24 horas, esse que eu trabalhava funcionava, e realmente a gente com casos, só casos mesmo de muito sofrimento, mas também de muita riqueza do que é a vida dessas pessoas, né? Então, eu convivi muito com delírio, que eu acho é super importante para mim. Convivi muito como que essas pessoas também, que eu trabalhei numa área vulnerável, né? Então, como que piora com a condição socioeconômica, cultural, que achata mais, que torna aquilo mais pesado, né? Vi como o SUS é bom, como que tendo uma administração boa, né, que compreende como deve ser o tratamento na saúde mental, como que isso funciona, como que a gente vai nas casas, trabalha com oficinas, vai fazer acompanhamento terapêutico, vai para o teatro com eles. A Letícia está aí, ela sabe, ela é testemunha. Vai para o teatro, vai para o cinema, vai para as casas, vai para a comunidade, para também, porque tem muito preconceito. Então, tudo isso é muito rico. Foi uma experiência de vida, né? Existencial muito importante. E essa população, ela me chama atenção, essa população sofredora, vamos dizer assim, ela me chama atenção desde que eu era pequena lá em Cataguases, porque lá em Cataguases tem a Barbacena, que é ao lado, né? Então, tinha, assim, uma mítica do cachorro doido, qualquer coisa, vou te levar para Barbacena. Então, já tinha o pessoal tinha um amigo lá de rua que eu levava para casa para tomar café, aí fazia amizade com todo mundo, e já tinha isso. Eu acho que eu quis ser psicóloga para trabalhar mais com a psicose mesmo. Mas no CAPS, claro, trabalhei também com os neuróticos. Isso vai, de alguma forma, sim,
Ainda não coloquei isso escancarado, mas vai desde antes. Depois, então, foi mais ainda. Porque também no curso de psicologia a gente também estuda a parte teórica, né? Então, isso está nos textos. Não está assim, não ganha um volume imenso, mas ele está ali. Tá? E eu acho que vai aparecer mais. Eu acho que ainda preciso de um pouquinho mais de tempo. Mas já escrevi um livro com a Letícia, né? Que eu disse que tem o nome provisório de Entre Mundos e tem um segundo título que eu acho que ela gosta mais, que é Diário dos Mundos. E nós escrevemos esse livro pelo WhatsApp. Então, ela me mandava mensagens. Você já estava aí em Portugal? Começou lá no Brasil, fui guardando as mensagens e depois eu estava aqui. Sempre está esse período antes Brasil-Portugal. Então, ela me mandava as mensagens e eu falei, poxa, mas isso é tão importante que as pessoas pudessem ler essas coisas, saber um pouco disso. Eu fui guardando e depois perguntei para ela se ela topava. Porque é um livro escrito nós escrevemos juntas, mas juntas de uma maneira totalmente diferente, junta na maneira que a gente poderia fazer junto. Eu peguei os WhatsApps, às vezes pedi para ela mandar uns e-mails para mim. É um livro para quem quer conhecer o universo de um autista. Eu acho um livro super importante. Ele está inédito, mandei para algumas editoras, mas até agora estou esperando. Ricardo, deixa eu só interromper um instante. Para o pessoal que quiser fazer perguntas, então, se vocês puderem... O Ricardo ainda tem um tempo com a Eutânia para fazer mais algumas perguntas, mas seria legal se a gente já começasse a se organizar para fazer perguntas, porque vocês não estão vendo, é engraçado isso. Mas lá, hoje o YouTube está quentíssimo. Tem duas figuras mandando um beijo para a Eutânia. Primeiro, é o Evandro Afonso Ferreira. Evandrinho, um beijo, Evandrinho. Manda um beijo para o Evandro, meu também. O Evandro é que fez a 4ª capa do Terra do Dividida. livro, E, além dele, a Estela Mares Rezende também, que manda um abraço. Um beijo. Já tem 2 perguntas da Estela Mares, então, por isso que eu estou falando. Se quiser fazer perguntas... Um beijo para ela também. E um beijo para eles também, meus, tá? Eutânia, quais são seus próximos projetos? Se acabou agora e dá um tempo, ou já está pensando em alguma outra coisa? Como que tem? Já tem quase um livro de contos, já. É mesmo? Mas contos que você foi publicando e vai juntar e vai fazer uma seleção? Isso. Não, novos, inéditos. Inéditos, olha, que legal, inéditos. que legal, que legal. Já está pronto para sair? Não. Não? Não. Tem o tempo dele, ainda falta. Ainda estou... Que legal, né, Eutânia? Sempre alterna, né? É um romance, um livro de contos. Eu acho que eu nem alterno, porque mesmo quando estou escrevendo romance, eu escrevo algum conto. Né? Tá. Você vai escrevendo durante. Legal. Eu sei que você já respondeu várias vezes isso, eu já li até entrevistas tuas, mas eu gosto sempre muito, e por isso é que eu estou até perguntando aqui, porque eu acho legal ouvir você responder isso. Tá? Essa pergunta que eu vou fazer é uma inquietação de todo escritor, todos nos fazemos essa pergunta, né? Por que você escreve? Né? E aí eu vou complementar com uma coisa que é para mim, mas que vamos ver o que é para você. Por que você escreve? Não seria quase uma maldição ter que escrever?
Eu acho que eu falei no início, né, que um pouco é para vencer a morte, isso tudo que não tem resposta, né? Esse, essa coisa, acho que chamar de coisa, aquilo que a gente não nomeia, os furos, os lapsos, para preencher memória. Minha memória é péssima, minha memória ela não é nem fraca, a minha memória é um sintoma. Porque eu tenho o esquecimento como sintoma. Então, eu preencho muito com a ficção, né? Mas eu acho, sim, que é uma maldição. Para mim, às vezes eu fico pensando, por que eu não consigo parar? Eu quero parar. Porque às vezes dói, né? Eu não sei como as pessoas conseguem dizer que escrever é uma alegria. Não é, porque o texto me encara, ele me olha. Eu não, e Incomoda, né? ele incomoda, né? Ele Se não impõe. ele se impõe, eu não sei, ele quer uma resposta também, né? Ele quer algo da gente. E às vezes o mercado também é outra coisa, nessa luta editora. Aí você lança um livro, você mesmo vai lá que tem que fazer as propagandinhas, pôr uma fotinha ali e fazer. Isso tudo é muito cansativo para mim. Essa parte pós-lançamento, eu acho bem cansativo. Pós não é lançamento, quando o livro está pronto, né? Ele está pronto e agora, né? Agora, São né? angústias diferentes, mas eu acho uma maldição, sim. Não sei se eu não consigo mais, é estranho, eu não consigo mais parar. Me pegou, tudo que eu faço é pensando na literatura. Se eu estou no seminário lacaniano, eu estou pensando, porque é linguagem, eu estou pensando na literatura. Eu entrei no curso de desenho, agora que eu não desenho, mas eu entrei no curso para aprender. Porque eu quero aprender a olhar, é por causa da literatura. Tudo que eu faço, ela chegou tardiamente, mas chegou muito intensa. E às vezes eu queria uma autonomia, deixa eu parar, eu quero parar, quero ser moderna. Não, não, eu sou a moda antiga, não consigo parar. É uma maldição, sim, Ricardo. Eu sinto assim também. Eu acho que nesse aspecto a gente sente igual. Eu falei já do Para Fugir dos Vivos, né? Talvez por ter escrito o prefácio, foi um livro que eu li com especial prazer. É um livro, para mim, assim, é um livro que você escreveu e que eu gosto muito, eu tenho muito prazer de ter lido. É um livro que eu estou pensando já em reler. É um livro, eu quando gosto de um livro, eu gosto de reler o livro. E a pergunta pode parecer estranha, e eu acho que é mesmo. Como que vai o livro? Como que esse livro é de 2015, já tem 5 anos. Eu acho que Esse morto. livro, Eu acho que morto, alguma coisa assim, né? né? Isso que é triste para a gente, né, Tânia? Por Os livros enquanto, são porque pode acontecer. publicados, os livros são publicados, os livros têm uma vida relativamente curta, as editoras não tiram novas edições, não investem naquele trabalho que eles fizeram, e o livro morre, né? Esse livro saiu pela editora Patuá, esse o Duelos, né? O Edu é super Não, bacana, eu ele é um adoro o Edu. O Edu é quixote. maravilhoso. Às vezes é porque não tem mesmo condição, né? De investir e de seguir em frente, mas essa sensação, A assim, a Letícia sensação... botou aqui bacanas, não sei se você leu o que ela botou. A Letícia botou que está morto porque fugiu dos vivos. É verdade. Boa. Mas essa sensação, assim, que ele... Não sei se ele existe ainda, né? Mas Isso isso que não que é. quer dizer que não haja esperança, porque isso a gente não sabe amanhã, né? Mas nesse momento ele está morto. Aqui em casa, na minha estante, está morto. Tá? Obrigada. É isso, Rogério.
Vamos lá? Vamos lá. A gente tem. A fila está grande, ainda bem que você. Eu sei que você fica ansioso aí, porque Não, vamos dar chance para os outros perguntarem também. É muito bom quando tem pergunta. Exatamente, tem bastante pergunta do público. Eu vou começar pelas perguntas do YouTube, então. Então, vamos lá. Na ordem, peraí, que eu tive até que anotar. Então, tem mais gente. Primeiro, mandar um beijo nosso para outras pessoas que estão lá no YouTube participando. Núria Torrents. Olha, Núria. Beijo. Pois é. Então, vamos lá. Primeira pergunta da Estela Mares é a seguinte. Eutânia, qual a sua contista preferida? Ai. Pior que na hora que pergunta assim, me fugiu de pensar. Silêncio foi ótimo. Tem aqui em Portugal... não, a Maria Velho da Costa é mais romance mesmo. Elvira Vinha... A Elvira é ótima. Né? Mas é romancista. É contista... Toni Morrison... Tem os livros. Deixa eu ver se eu pego uma colinha aqui com algum livro aqui que está do lado. Teolinda Gerson, a Lídia Jorge, aqui. Tem a Lígia Fagundes Telles também, né? A Lígia é fera. Dá uma colinha aí, Ronaldo. Clarice, mas eu não queria falar os óbvios, né? O óbvio. Eu queria... Quem? Agostina? Eu já falei. Eu queria conhecer a Márcia Dencer. A Márcia Dencer. Márcia Dencer escreve muito bem, né? Eu não tô... Agora me fugiu, assim, eu não estou conseguindo lembrar. Alguém, basicamente, contista, mas, assim, me desculpe, mas eu tenho um contista que eu adoro, é o Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan me mata, assim, com aquele martelo dele. Eu gosto muito do Dalton Trevisan. O Dalton é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou lembrar. Falar, por que você não falou essa? Não lembro. Catherine Mansfield, para mim, é a rainha das conquistas. O Flannery O'Connor. Daqui a pouco vai voltar. Posso... Agora eu preciso de falar uma coisa. Para mim, a Hilda é imbatível, em tudo, mas eu gosto muito da Hilda na prosa. Então, eu acho que a Hilda independente de gênero, é a escritora mais ousada que eu já conheci e sem perder nada com isso, só ganha força, intensidade, qualidade, e ela nos diverte. Eu estava lendo agora umas crônicas da Hilda, eu estou super divertido. Então, assim, não sei se a gente pode dizer dela cronista, né? Mas só cronista, mas a Hilda, como escritora, para mim, está assim, no topo. Legal. Tem a Estela Mares, ela tem uma segunda pergunta que ela diz o seguinte: fala sobre o Holocausto Brasileiro em Barbacena. Você certamente ouviu muitas histórias de lá. Sim. Eu estudei em Barbacena. Eu me formei em psicologia em Barbacena. Então, na hora dos estágios, a gente conseguia até conversar com algum desses pacientes que, às vezes, foram criança para lá, ou que ainda estavam vivos, né? E é muito triste, porque, às vezes, coisas básicas assim que a gente tinha que ensinar para eles, que apagar a luz, acender, porque era tudo feito ali, eles não eram ouvidos, não era hora para tudo, era um horror mesmo. E danificou demais. É muito triste saber que isso tudo aconteceu, né? E que acontece. O tratamento ele é mais adoecedor
do que a própria patologia. Então, a gente teve, sim, contato com algumas dessas pessoas ou familiares, e são pessoas, familiares é até difícil de falar, né? Se é que algum deles tinha acesso, né? Porque às vezes tinha que dar um nome, não tinha nome, né? Tinha que confeccionar uma certidão de nascimento com um nome que escolhi ali naquela hora, por algum motivo. Ou, às vezes, assim, Antônio de Oliveira, porque veio no trem de Doido de Oliveira. Então, são histórias, assim, às vezes bonitas também, de reencontro, de conseguir encontrar alguém da família, né? Eu mesma atendi uma pessoa no estágio 1 ano e meio, que a gente estava procurando a família, mas, infelizmente, às vezes a família não quer, eles não têm lugar no mundo, muitos deles não têm. Então, mas a gente fica procurando, né, um lugar. Então, às vezes ficam institucionalizados, né? Que aí tem, dentro da reforma, tem as residências terapêuticas, que se aproximam de uma casa, né? A intenção é essa, mas são poucas para a demanda. Mas é uma experiência também muito forte. E com muita coisa bonita também, porque eles querem viver, eles querem dançar, eles querem rir, sonham em casar, ter filhos, como todos nós. Foi uma boa experiência também. Então, conheço bem Barbacena, porque eu morei lá 2 anos e estudei lá psicologia. Foi boa essa pergunta da Estela Mares. Obrigada. Legal. A Núria pergunta o seguinte, conta pra gente se esse seu livro de contos vai ganhar os seus desenhos. Ela diz que está torcendo para isso. Acho que você respondeu um pouquinho, né? A Núria faz a aula de desenho junto comigo, com o Genaro. Eu acho que sim. Vai ganhar meu desenho, não, mas vai ganhar esse olhar novo, esse olhar inaugural, assim, sobre os objetos que eu estou aprendendo, né? Sobre as linhas, as sombras, a luz. Isso tudo vai entrar no texto. Não sei, porque eu não sei se eu estou desenhando para mim, ela sabe. Eu escrevi um conto que tinha uma árvore, eu desenhei a árvore, um outro que tinha um bisão, eu desenhei o bisão, mas assim, para mim, né? Compartilhar já fica um pouco perigoso. Olha, o Evandro, Ricardo, o Evandro te manda um beijo. Obrigado. E ele diz o seguinte, o Evandro, Taninha, genial Taninha. Quando daqui a 100 anos você desistir do Cajaninho, você liga para ele? Olha, eu ligo agora. Fala com ele que eu ligo agora. Fala que não precisa de esperar tanto tempo. O Evandro mora no meu coração, né? Legal. Pessoal do YouTube, se quiser continuar mandando pergunta, pode. A Núria te diz para depois... a Núria te sugere, coloque os desenhos, eles vão ficar bons, pode compartilhar. E agora a gente vai para as perguntas... É bom ter amigos, né, generosos. E agora a gente vem para as perguntas aqui do pessoal da sala, que pode fazer as perguntas no microfone mesmo. Para começar, então, a Raquel. Sempre presente aqui. Tânia, sim, querida, muito feliz de rever você. E eu estava me lembrando do livro do Meu Nome Agora é Jaque. Acho que foi um dos primeiros, né? E uma vez que o Cagiano foi naquele programa que eu tinha, lá em Santo André, ele me deu o livro. E o livro tem um narrador, o Tizé. Ele é um mineiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse narrador e por que ele vira Jaque, né? E, assim, talvez a outra pergunta que eu queria fazer
você já respondeu através da Estela Mares, quando você colocou Hilda Hilst no topo. E eu ia perguntar sobre a poesia e quais poetas têm influenciado você assim na prosa. Eu li um comentário de que Manuel Bandeira, quando ele diz assim, a vida que poderia ter sido e não foi, é algo que te toca, que te tocou na construção desse livro, do Meu Nome é Jaque, mas queria que você falasse um pouco mais sobre também a poesia, alguma coisa que, até da Hilda mesmo, alguma coisa que te tocou para os contos, por exemplo, talvez a temática que é muito forte nela, da velhice, do desamparo. Enfim, queria que você fizesse assim, algumas conexões poéticas e falasse do Meu Nome é Jaque. Tá? Aí, beijos para você, para o Cagiano. Meu intuito era visitar vocês aí em Estoril, mas quem sabe um dia, tá? Um beijo grande para vocês. Será eu acho que a Eutânia caiu. A Eutânia caiu, né? Aconteceu alguma coisa aqui. A gente aguarda, ela já deve estar voltando, a gente aguarda, se for necessário, a Raquel faz a pergunta ou parte da pergunta de novo, não tem problema nenhum. Tá. Pode ligar o microfone do Ronaldo também. Ronaldo. Muita saudade desse casal querido, viu? Nós chegamos em São Paulo juntos, no mesmo ano, foi 2008. Eu cheguei lá em 2007, né? Morei lá 10 anos. Logo no início, você tinha um programa lá em Santo André, você me levou lá, lembra? Lembro, claro. Lembra do lírio que eu te dei, que enfeitou a sala há muito tempo? E você participou de vários eventos lá com o Álvaro Alves de Faria, lá na galeria. Isso. Contemporâneo, né? A gente sempre estava junto lá e tudo, né? Lindo espaço, Eutânia voltou. Que nós passamos, né, Cagiano? Que nós chegamos a São Paulo 2008 a 2015, foi o tempo que nós passamos aí, a nossa trajetória paulistana. Eu vivi 28 anos em Brasília, né? E depois 10 anos em São Paulo. Vou deixar vocês conversando aí que eu entrei. Então, um abração. Peço desculpa que a conexão caiu, mas eu ouvi a pergunta toda. Sim. Obrigada, Raquel. É muito constrangedor para mim falar do Meu Nome Agora é Jaque, que é o primeiro livro que eu escrevi, né? Que eu fiz tudo sozinha ali. E não vou contar a história toda do livro, porque ela é grande. Mas é um livro que abriu as portas, né, para o desejo de escrever, e a partir desse livro que eu comecei a escrever mesmo o que eu queria escrever. Não foi ele, foi depois dele. Mas esse livro foi uma brincadeira com um tio, o Tizé, inclusive, ele faleceu há pouco, acho que foi o final do ano passado, e é uma história assim, mais humor, né? Umas histórias assim mineiras que tem um Tizé em todas, e porque ele brincava assim, falava sempre assim com a gente, que qualquer coisa que a gente pedia para ele falava assim: é assim comigo agora, já que você está aposentado, vai ali e faz isso. Você está aposentado, que aposentado tinha que ficar fazendo tudo. Então, um livro que fala desse Tizé, que é um aposentado, mas com muita energia, né? E eu, ao mesmo tempo que tenho vergonha desse livro, eu agradeço muito por ele ter existido, né? Porque realmente, se não fosse ele, essa coragem minha ali de fazer uma coisa assim, apressada, vamos dizer assim. E não existiria, eu não tinha colocado os pés na maldição, né?
Agora, azar o meu, Bacana né? isso, colocar os pés na maldição é bom. É. Quanto à Mas ela perguntou poesia, também, dentro da prosa, a poesia, né? isso, Eu gosto muito da prosa poética e eu gosto muito da do Rá. Eu acho que ela é poética em tudo que ela faz. Eu gosto muito. Tem o Carrascosa também, que eu acho que a prosa dele é super muito poético. poética. Eu Uhum. gosto também bastante. O Ronaldo Cagiano também gosto. Isso. Acho também que ele é poeta até na prosa. E é. E quando vocês estão escrevendo, vocês comentam um com o outro, leem um para o outro, como que é? Não, Assim, porque quando são é. duas inteligências juntas e dois escritores, como que funciona Só na essa troca? revisão, só na revisão. Ele Uhum. passa para mim, quando está pronto, eu passo para ele, e a gente ajuda ali, porque a revisão é uma parte muito árdua, né? É carregar pedra mesmo, porque aquilo cansa, são várias vezes você lapidando, lapidando, e chega um ponto que você não vê mais, né? Você olha e não vê um erro que salta, um descuido. Então, essa hora a gente a gente ajuda um ao outro, é bem parceiro. Agora, nós somos muito parceiro na leitura, de indicar, olha, você tem que ler isso, olha, eu li isso, é super legal. Então, a gente é mais, assim, colado como leitor. Maravilha, Tânia. Mas eu acho que ter em casa assim, um ou outro, dois escritores, eu acho que soma mais do que subtrai. É muito bom. Então, boa estadia aí, Obrigada. Bom te muito ver também. trabalho maravilhoso que você está nos trazendo e a gente está acompanhando sempre, vocês dois e a trajetória, tá? Um beijo Obrigada. grande. Um beijo. Obrigado pela sua participação, sempre importante aqui para nós, suas perguntas, sua presença. Obrigado por estar aqui. Obrigada, Rogério. Imagina, eu que agradeço. Ricardo Fernandes, sua vez. Oi, Tânia, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom, obrigado pela presença. Um prazer estar te ouvindo aqui. Prazer meu. E enquanto você estava conversando aí com a gente, me surgiu uma dúvida, e que é sobre o seu processo de construção do romance. Quer dizer, como é que você constrói um romance? Você pensa primeiro numa estrutura, ou não? Você vai escrevendo, vai prestando mais atenção na linguagem? Depois você faz muita revisão em cima da linguagem ou não, mais essa curiosidade que eu tive. Uhum. Porque você intercala conto e romance, você falou, né? Então eu queria saber de você como é que você faz esse processo de construção. Tá. Eu acho que o romance, os que eu já fiz até agora, é um conto que não quis ser conto. Então, ele começa a virar um romance. Ele fala, não vou parar, não. Pode ir. Segue em frente. E eu não planejo, não. Depois que a coisa vai tomando uma forma, que eu vou entendendo o que está acontecendo, quem são esses personagens, eu tenho essa coisa... enquanto eu não pego intimidade com o personagem, eu não paro de tentar olhar para ele. Eu preciso de ter essa intimidade com ele para poder deixar ele me levar, né? Então, o romance tem essa... Eu não sei, porque outro dia eu estava conversando isso com o Ronaldo. Falei assim, é engraçado, eu não sei pensar num romance assim, eu vou escrever um romance sobre isso. Porque eu não estruturo nada, nem um conto, assim, é uma ideia vaga que eu tenho sobre alguma coisa, né? Eu quero escrever sobre, sei lá, sobre a espera. Eu vi uma viúva de Nazaré retratada
por um fotógrafo aqui de Portugal, que é o Arthur Pastor. Eu vi aquela foto me impactou, e eu fiquei pensando nessas viúvas que usam luto mesmo o resto da vida, e que tem essa tradição, né, do negro. E falei, não, eu quero escrever alguma coisa sobre isso. Aí saiu um conto, mas poderia sair um romance, né? E aí, o que você perguntou, a parte de trabalhar a linguagem exaustivamente, que tem hora que a gente quer ficar livre daquilo, é muito cansativo. Então, assim, apesar de cansativo, eu não consigo não me dedicar a isso, porque eu acho que é o mais importante. E essa linguagem você trabalha constantemente ou você escreve e depois volta? Como é que funciona isso? Eu sinto que cada vez está ficando mais limpo. Eu tenho que tá ficando mais, acho que é limpo mesmo, que eu poderia dizer. Cada vez eu tenho que cortar menos, né? Eu não sei, eu acho que eu mudei um pouco o jeito de ser, eu acho que eu falo menos. E eu passei a escrever também contos menores, mais sucintos. E eu acho que tudo também vai mudando de acordo com a sua experiência no mundo também, seu estar no mundo. Eu posso te garantir que essa parte não é nada agradável. É muito cansativo. Não é, Ricardo? É demais, demais, demais. Demais. Obrigado, viu, Tânia? Eu que agradeço. Não sei se eu te respondi o que exatamente que você estava tentando entender. Respondeu sim, não? Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Ricardo Fernandes, nosso queridíssimo, obrigado por estar aqui. Obrigado pela pergunta. Antônio Carlos Fester, por favor. Boa noite. Boa noite, estou ouvindo. Estou encantado com a sua entrevista. Obrigada. É um prazer estar te conhecendo, estar te ouvindo. Eu só queria comentar que você podia tentar um outro olhar sobre a literatura, né? Porque não precisa ser um sofrimento nem uma maldição. Eu escrevo por bendição, né? Eu acho que é uma bendição. Eu escrevo sem sofrer. Agora, eu escrevo muito para testemunhar, né? Eu escrevo para que a memória não se perca. Esse é o que me leva a escrever. Enquanto você estava dizendo, eu fiquei pensando, mas por que eu escrevo? Então, eu escrevo para isso, né? E eu queria perguntar se, como o Mário de Andrade, eu aprendi com ele, você deixa um texto descansando na gaveta 10 anos. Obrigado pela pergunta, pelo carinho. Eu acho, sim, que a literatura, se você tem a intenção ou não, ela é um testemunho da época, né, que você está vivendo, e é um testemunho, é uma maneira, não é de um historiador, né? Talvez das mínimas coisas, que isso tem um valor também quando o tempo virar a esquina, né? Mas, peraí que eu esqueci o final que você perguntou. O Mário de Andrade. Não, dos textos na gaveta. Ah, né? Sim, é isso, eu tinha esquecido. Desculpa. Esse, inclusive, eu comentei com vocês, ele ficou na gaveta aí vários anos. Eu deixo vários textos na gaveta. E eu acho que faz um bem enorme. Também acho. Um bem enorme, porque... E eu sou o contrário de vários colegas que eu vejo falar que rasga capítulos, rasga livro. Eu não rasgo nada, meu. Eu guardo tudo, põe na gaveta e por aquele texto até ele virar alguma coisa. Eu ainda acho que um grande... Se ele nasceu, eu respeito. Sim. Então, eu guardo anos na gaveta, anos mesmo.
Eu também, mas eu ainda acho que a lata de lixo é um grande amigo do escritor. Eu me disfarço de muitas coisas. Agora, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que o livro não morre, o livro dorme. O livro pode ficar esquecido décadas, muito tempo, e de repente ser redescoberto, né? Quanto autor aí de 200 anos atrás que de repente é redescoberto. E uma coisa que me tocou muito foi um texto póstumo do Antônio Cândido, né? Onde justamente ele fala isso, que nós todos passaremos, mas os livros não passarão. Né? Então, essa coisa da leitura do livro, hoje pode ser que um determinado tipo de livro atrai atenção. Pode ser que daqui a 50 anos sejam outros, de 100 anos atrás, para quem ninguém deu bola. Por exemplo, Francisca Júlia. Francisca Júlia caiu, né? Mas ela pode ser valorizada daqui a 30 anos, sei lá eu. Né? Então, eu queria que, assim, uma visão mais otimista do nosso trabalho. O livro não morre, o livro dorme. Obrigado, hein? Obrigada. Gente, só lembrando que 10 anos na gaveta é conselho do Horácio na arte poética. E gostei muito da sua resposta, Eltânia. Mas eu também aprendi com o Mário de Andrade. Perfeito, Raquel. Eu ia mesmo lembrar isso, né? Esse é o conselho horaciano. 9 anos de gaveta. 9, isso. Mais precisamente, 9. Legal, obrigado pelas contribuições todas. Obrigado, Fester, pela pergunta. É a vez do Fernando Dezena. Boa noite, Eltânia, boa noite a todos. Boa noite. Ficar no final da fila é ruim porque eles vão perguntando tudo que a gente ia perguntar. Eu ia perguntar sobre o processo de escrita, liquidar o assunto. Eu anotei no cantinho aqui, não vou perguntar se ela já descartou algum trabalho que ela achou que não tomou rumo, já falou que não descarta, guarda tudo. Então, eu vou mudar então a pergunta antes que alguém pergunte. Primeiro comentar aí o Fester. Eu estou com o Fester. Eu tenho prazer em ficar lendo e relendo e reescrevendo. Isso me faz um bem danado, né? Quando me dá um prazer, uma coisa gostosa de reler o texto, de encontrar alguma coisa para melhorar. Isso eu acho que é muito bom, é gostoso. Posso dar um pitaco? Claro. Inclusive porque assim, você faz o texto e o texto te faz. Exatamente. Né? Depois o texto é uma referência também. E a gente vai aprendendo com ele, né? É gostoso. De vez em quando eu vou me reler para saber o que é que eu estou pensando, aquilo que eu escrevi há 20 anos atrás ou aquilo que eu estou pensando hoje. Então, o texto me devolve a mim mesmo. Eu sofro mais para escrever o primeiro, né? Esse é o mais difícil, mas depois a reescrita é um processo bastante prazeroso para mim. Mas, Eltânia, você sempre trabalhou com saúde pública, e nós vivemos uma pandemia terrível, uma coisa que a humanidade, né, há mais de 100 anos não vivia. Então, eu gostaria de saber se essa pandemia gerou algum assunto para algum conto novo seu. Eu trabalhei na saúde, não foram muitos anos, não. Eu trabalhei muito em empresa privada mesmo, multinacionais. Trabalhei 11 anos na Mercedes-Benz, trabalhei em indústria têxtil, e essa experiência na saúde foi muito intensa, mas foi menos de 5 anos, mas valeu muito. Mas eu acho que a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, como somos testemunhas desse tempo, isso aparece, vai aparecer nos textos, está aparecendo. Eu só não quis escrever nada diretamente sobre a pandemia, porque já está tão intenso, a gente liga a televisão, só fala disso, então, mas aparece, está ali alguém de máscara, está ali alguém confinado, está ali alguém falando para as paredes, né? Porque obrigatoriamente tem que ficar em casa e muitas pessoas moram só. Nada como falar para as paredes, que é muito bom. Nada neurótico.
Mas ainda não escrevi nada diretamente sobre isso, que esse seja um tema central, mas ele está aí. Ele está aí porque está na nossa vida, né? Está no nosso cotidiano, e ainda a gente não... Eu acho que ainda não deu tempo para a gente compreender muito bem tudo isso que estamos vivendo. Ainda é um momento, ainda não chegou a hora de concluir, né? Aí outra coisa, 10 anos, 9 anos é muito tempo, pelo amor de Deus. A gente pode morrer no meio do caminho, aí fica esse negócio na gaveta lá. Não dá, eu não resisto a tudo isso, não. Parabéns, Altânia, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Dezena. Eu também não aguento 9, 10 anos na gaveta. Obrigado. Agora sim, Maristela, sua vez. Boa noite, Eutânia. Oi, querida. Que bom ver você, que bom ver Ronaldo, né? Saudades de Portugal. Muita saudade. Portugal está te fazendo muito bem, né? Ouvindo, te vendo, te ouvindo, que bom, né? Muito tranquilo aqui. Eu aqui em casa estou na fila para ler o Terra Dividida, tá? Assim que o Ricardo acabar, é minha vez, viu? Tá bom. E Tânia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação tua, talvez nova, né, com a psicanálise, e como isso, de alguma forma, está reverberando na sua literatura, se está, se não está. Você falou da questão da linguagem, né? E você mencionou a questão da psicanálise. Fala um pouquinho disso para a gente. Tá bom. Quando eu fiz a graduação em psicologia, só me interessei pela psicanálise, né? Sim. As outras teorias não me tocou, não consegui me ver ali. E então isso já influenciava, porque tudo que eu vivo influencia na literatura. Sim. Tudo, qualquer coisa. Porque qualquer coisa vai para a literatura. Porque eu acho que não é uma coisa que eu tenha esse controle. Vai, que é natural. E quando eu estava em São Paulo, eu tentei participar de algumas escolas, mas não consegui. Fiz a pós-graduação lá na USP, que é em Psicopatologia e Saúde Pública, que tinha a psicanálise também ali como a matéria principal, a matéria-prima principal para a gente pensar a saúde pública, então também estava ali. E quando eu mudei para cá, eu comecei, aí sim, aconteceu de uma amiga, a Ângela, que é uma psicanalista da Bahia, me apresentou aqui 2 grupos, que é lacaniano, né? Que você não entende nunca, mas você está lá sempre, forçando. Achando muito interessante, porque é muito difícil. Então, eu fiz boas amizades também, e estou fazendo online agora, com alguns grupos, e estou sempre estudando, porque eu não quero abandonar a psicanálise, então eu fico ali também com a psicanálise, pegando ela assim, pertinho do peito, falando, não, eu quero ficar com vocês, quero entender isso um pouco. E as discussões são boas, que vai para a arte, vai para a filosofia, e a gente não para no tempo. Eu gosto de estudar, então eu acho que é uma maneira... Mas também não estou com muita paciência para voltar para a universidade, fazer a coisa clássica. Então, eu acho que a psicanálise ela ajuda muito a pensar, e como eu disse, tudo vai para a literatura. Ela é gulosa, muita gula, mas vai, sim, está sendo muito bom. Eu fiz boas amizades, compreendendo, despertando para umas coisas que às vezes eu nem sabia que existia ou que estava adormecido. Então, que bom. Se você quiser participar, eu te coloco nos grupos. Com certeza. Convido para os grupos. Que máximo. E Eutânia, você falando, né?
vai ficando assim, a importância, né, da literatura, não sei se faz sentido para você, para ler e escrever a própria vida, né? Sim, e é engraçado porque é a própria vida, mas não é essa vida assim crua da realidade, não. É uma vida intensa, é uma vida que tem um mar aberto, que tem as florestas, que tem tudo ali que você pode colocar, né? Sim. Que uma vida meio do mundo dos sonhos mesmo, quando a gente dorme. Sim. Né? Sim. Que você pode também mexer com o impossível, com o incognoscível, enfrentar ele de cara, enfrentar o abismo, né? Sim, olhar sim. o abismo de cara, porque ele existe, ele está aí, é melhor você olhar, senão você pode cair, né? Com certeza. Mas eu acho que sim, a própria vida, por isso que não é tão tranquilo assim o texto, porque ele te surpreende, né? Você fala, meu Deus. E eu trabalho muito com memória e invenção, então essa memória não é a memória muito científica, não. É uma memória que vem do outro, é uma memória que eu suponho, e a gente vai trabalhando com isso. Eu sempre não sei falar de uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca senti, que eu nunca cheirei. Eu falo sempre de algo que parte de alguma coisa que eu conheço. E aí depois vou recheando vou me surpreendendo, né? De vez em quando um deslumbramento, com sorte. Tânia, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Maricela, obrigado pela pergunta. Um beijão. Esteja, por favor, sempre conosco. Tânia, eu vou te pedir um minutinho só para eu divulgar as próximas entrevistas, o nosso calendário das próximas entrevistas, e aí a gente já vai para as despedidas, pode ser? Ok, sim. Pessoal, nas próximas semanas a gente vai ter a seguinte programação. Semana que vem a gente tem o Itamar Vieira Júnior. Quer falar dele um minuto, Ricardo? É o que está aí com o Torturado, né? Com o romance dele de estreia, e é o romance que ele lançou em Portugal e que já chegou aqui no Brasil arrebentando, é campeão de venda, está fazendo um sucesso incrível, é um romance que eu particularmente considero maravilhoso, muito, muito bem escrito, um excelente romance. O Itamar, eu acho que veio para ficar, né? Um escritor muito bom. Legal. No dia 16 de fevereiro é Carnaval. A gente foi surpreendido com uma notícia aí na semana passada de que não haveria Carnaval. A gente já tinha planejado não fazer entrevista naquela semana, que seria a semana do Carnaval. Então, a gente vai fazer essa pausa. Se alguém tiver alguma ideia, por favor, avise. Né? Eu vou fazer Carnaval, eu vou me fantasiar e vou pular junto com a Maristela aqui em casa. A gente vai pular Carnaval aqui em casa. Né? Então, se assim acho que ficamos, então, com o Carnaval no dia 16 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, a gente tem uma novidade, vou pedir para o Ricardo também contar para vocês como é que vai ser. Em vez de a gente fazer entrevista, a gente vai fazer mesas temáticas. A primeira mesa vai ser sobre luto e sofrimento na pandemia, com a Maristela, que acabou de fazer a pergunta, e um convidado que eu não sei se já está confirmado, então não coloquei o nome. Não está. A gente queria fazer com o Christian Dunker, mas ele ainda não me respondeu. Estamos aguardando. Se não for com ele, vai ser com outra pessoa. É isso aí, então. Só interromper, só um segundinho. Ricardo, quiser se despedir da Eutânia e a gente vai para o final. Eutânia, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Foi bom ver você, ver o Ronaldo, matar a saudade. Como eu disse no começo da entrevista, vocês fazem muita falta para mim e para a Maristela aqui. A gente sente muita saudade de vocês e sente muita vontade de que vocês venham para cá para a gente sair de noite, jantar fora e conversar. Vocês fazem muita falta em São Paulo.
A recíproca é verdadeira. Beijo para você, Ronaldo. E beijo para você, Eutânia. Obrigado. Eutânia, se quiser se despedir. Eu também eu quero agradecer muito a paciência de vocês, o carinho, agradecer ao Ricardo também, gostei muito de rever você, a Maristela, conhecer esse povo bonito que está aí, e rever algumas pessoas. E, como disse, é a primeira entrevista que eu dou assim, ao vivo, né? Ao vivo e à distância ao mesmo tempo, nesse mundo pandêmico, né? Nesse pandemundo. Mas espero não parecia, ter Tânia, parecia uma veterana. Parecia né? Amigo é sempre generoso. Mas eu espero ter respondido, né, as perguntas de acordo, e agradeço muito, e foi ótimo, também fiquei muito feliz. Eutânia, em nome da União Brasileira de Escritores, eu agradeço, viu, a sua presença aqui. Queria falar, Ricardo? Desculpa. Não, já falei, é isso mesmo. Agradeço. E agradecer também a presença de todo mundo aqui, né? Hoje a gente teve um pessoal especialmente ativo lá no YouTube. Às vezes a coisa lá é mais silenciosa. Hoje o pessoal bateu papo, brincou, deu risada. Tivemos uma última visitante, acho que chegou um pouquinho mais tarde, que foi a Maria Valéria Rezende, então também mandar o nosso abraço para a Maria Valéria e dizer a todos vocês que a gente espera vocês na terça que vem para a entrevista com Itamar Vieira Júnior. E é isso, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia. Boa noite, um beijo para vocês. E a gente vai se falando, Eutânia e Ronaldo. Tá bom, beijo. Tchau. Bom ver vocês, até mais. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. pessoal. Bom estar com vocês aqui. Tchau.